Olá, caros alunos da Rede Municipal de Ensino de Imperatriz. Como vocês estão? O tema deste quadro do projeto Meio Ambiente é o eixo 2, água. Ela é um recurso muito precioso para todos os seres vivos do planeta. Sem água, nenhum animal, pessoa ou planta consegue viver. Você sabia que o corpo dos seres vivos é formado por 70% de água e que ela cobre 70% da superfície do planeta? Por isso que nós chamamos a Terra de planeta azul. Existem dois tipos de água no planeta. Do volume total do mundo, cerca de 97,5% é salgada. Esse tipo de água é encontrado nos oceanos e mares. O restante, 2,5%, é água doce, que recebe esse nome porque tem menor concentração de minerais, sendo apropriada para o consumo humano. Podemos encontrar água doce nos rios, lagos, aquíferos, calotas polares e no alto das montanhas. Esses dois tipos formam uma grande massa de água no planeta que nós chamamos de hidrosfera. Pois é, a água é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. E por causa disso, nós, seres humanos, sempre vivemos próximos das águas, usando ela para várias coisas, como beber, tomar banho, cozinhar. É importante lembrar que a água é usada também para abastecer sistemas de irrigação agrícola e também para a produção industrial. Você sabia que a atividade que mais consome água no mundo é a agricultura? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, quase 70% do consumo de água é voltado ao setor agrícola. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o uso de água no Brasil apresenta crescimento constante. Estima-se que houve aumento de 80% na retirada de água nos últimos 20 anos. E tem mais. A previsão é de que até 2030 a retirada aumente mais 24%. E isso está relacionado ao desenvolvimento econômico do país. É a irrigação na agricultura que utiliza a maior quantidade de água no Brasil. Se somarmos a irrigação, o abastecimento humano e o uso da água pela indústria, esses três usos representam cerca de 85% da retirada total. Já que estamos falando sobre água e agricultura, você sabe o que significa água virtual? É o volume de água utilizado no processo de produção de um bem ou serviço. É a água que a gente consome, mas não vê. Por exemplo, para produzir um microchip de 2 gramas, são necessários 32 litros de água. Para uma xícara de 125 ml de café, são necessários 140 litros de água. E para um bife de carne bovina de 150 gramas, são necessários mais de 2.000 litros de água. Nossa, quanta água a gente consome e a gente nem percebe. Agora, vamos falar sobre água e desenvolvimento. Há muito tempo, as sociedades humanas utilizam a água como meio de deslocamento em grandes distâncias, fazendo uso de diferentes tipos de embarcações, como tronco de árvores, canoas, barcos a vapor e motores movidos a combustível. Além dessas utilidades, a água de muitos rios é represada para gerar energia elétrica para as cidades. Por isso são construídas as usinas hidrelétricas. É hora de falar um pouco sobre as águas salgadas dos oceanos. Muitos pesquisadores acreditam que as primeiras formas de vida do nosso planeta surgiram nos oceanos há cerca de 4 bilhões de anos. Aí, com o passar do tempo, alguns animais que viviam na água foram viver na Terra também. Os maiores animais conhecidos no planeta são as baleias. Elas vivem nos oceanos. Já as menores formas de vida são os vírus e as bactérias, que também são encontradas nos oceanos. Que curioso, hein? As águas dos oceanos são muito importantes, pois elas absorvem o calor do Sol e as correntes marítimas distribuem esse calor por toda a Terra.
influenciando e regulando o clima das diferentes regiões do mundo. Os oceanos nos fornecem alimentos, medicamentos que são extraídos de animais e plantas marinhas, sal, transporte, turismo e lazer nas praias. Mesmo assim, com tanta coisa boa, nós seres humanos estamos tratando os oceanos de forma inadequada, causando a degradação do ambiente marinho. Veja alguns exemplos de poluição e uso insustentável do mar. Acidentes com navios petroleiros, causando vazamentos de petróleo e envenenamento dos animais aquáticos. Redes de pesca de plástico que são abandonadas no mar, onde muitos animais ficam presos e morrem. Pesca com explosivos. Pesca intensiva e sem controle, impedindo a capacidade de reprodução das espécies de peixes. Turismo intensivo e sem controle, aumentando a quantidade de esgoto jogado no mar, lixo nas praias e depredação da paisagem natural. Agricultura intensiva, com o uso de agrotóxicos que são jogados nas águas dos rios e que vão para o mar. A poluição industrial e o lixo jogado pela população. Nossa, temos muito que mudar. E para a gente entender ainda mais sobre a necessidade de melhor cuidar das águas dos rios e oceanos, vamos contar uma história para vocês. E a de hoje é Amiga Lata, Amigo Rio, do autor Tiago Cascabudho. Esse livro é cheio de aventuras e descobertas de um peixinho chamado Douradinho, que vivia em um rio bastante poluído. Ele tinha um sonho, que era viver em águas limpas, e em busca desse sonho ele faz uma longa viagem e nada contra a corrente em busca de um lugar mais limpo para viver, um paraíso, a nascente do rio. Vamos conhecer essa jornada cheia de surpresas e descobertas que Douradinho viveu? Tenho que falar de um peixinho valente que vivia na foz de um rio, pertinho do mar. Um lugar fedido, feito pum de doente, onde vida nenhuma consegue durar. Era um peixe cascudo esse sobrevivente. Procurava um lodinho para mastigar, quando um anzol, solto na corrente, foi em sua negra barbatana fisgar. Preso ao anzol, uma lata fascinante que, refletindo a luz, danava chispar. Não é que o cascudinho, solitário navegante, com essa latinha dourada deu para conversar. Como Douradinho foi apelidado brilhante pelos poucos peixes que ainda viviam por lá. Até que um dia, um velho cascudo retirante fez-lhe uma proposta louca de arrepiar. "Douradinho!" exclamou o peixe cansado. "Não aguento mais beber doenças! Vamos parar de nadar!" propôs o coitado, "e deixar que o sal do desconhecido mar nos benza." À noitinha, Douradinho e outros tantos foram levados pela correnteza sob o luar, em direção ao mar, aos trancos e barrancos, até que o peixinho se sentiu parar. Enquanto seus companheiros tinham um destino micho, Douradinho notou, abismado, que sua lata se prendera a um barril de lixo.
Será que ela queria ir para o outro lado? Então, os dois, Latinha e Peixe, resilientes, se voltaram contra a força da natureza, na esperança de encontrar uma nascente de águas limpas lá além da correnteza. Douradinho nadou muito pelo rio deserto, até que uma presença se fez sentir. Siga minha voz. Estou bem perto. Venha descansar um pouco aqui. Era o esgoto que estava por toda parte. Sua fala gosmenta vinha de um cano, tentando atrair nosso herói para a morte, enquanto lhe botava medo dos humanos. Douradinho percebeu sua pouca sorte e escapou com a latinha daquele plano. Tomou mais uma vez o rumo do norte e rezou para não cometer nenhum outro engano. No dia seguinte, o peixe acordou feliz. Conseguira descansar com sua latinha, protegido sob uma forte raiz de uma árvore já bem velhinha. Conversando com ela, que surpresa! Douradinho descobriu que as árvores, além das flores, frutos, sombra e beleza, ajudam a segurar as terras das margens. Não deixamos que elas desabem, contou-lhe a grande árvore solitária. mas os homens, que espécie, arre, desmatam, deixando toda a terra árida. Douradinho seguiu sua longa viagem até que uma coisa lhe deixou besta. Sentira pela primeira vez a passagem gostosa e límpida da água fresca. Alto lá! Gritou um dos afluentes do rio, que desaguava suas águas naquele lugar. Não deixarei uma lata entrar em meus domínios. Por aqui, peixinho, você não poderá nadar. Antes de ir, o afluente lhe falou que a humanidade é capaz de criar muitas coisas belas. Que as crianças são geralmente boas, mas, ganhando idade, destroem outras tantas belezas por meio delas. Adiante, cruzando um leito quase rouco, uma menina viu um brilho da margem e pensou ter achado ali um tesouro. Mas era só a latinha criar miragens. Douradinho reuniu coragem para falar com ela. Ser humano, o que quer? Aterrar minhas águas ou fazer mais um pasto nas margens banguelas? Felizmente, a menina não era de mágoas. Os dois conversaram muito, trocaram conselhos. Foi por Lúcia que Douradinho teve esperanças de ver o descaso com a natureza de joelhos. Há um poder transformador enorme nas crianças. E foi com este poder que ele finalmente chegou a um paraíso no meio da mata. Quantos novos amigos havia ali na nascente? Nunca mais ficaremos sozinhos, amiga lata. Mas, se tinha ouvidos, a latinha nada escutou. O anzol que amarrava os dois à aventura, depois de tanto tempo de estrada, se soltou. Você não verá mais latas nessa leitura. O peixinho chorou muito por sua amiga. Sem a latinha, ele não era mais Douradinho.
Mas, como na tristeza existe sempre uma força escondida, o cascudo descobriu em si novos caminhos. E foi para o sul, ao encontro da velha árvore, com uma semente de goiaba na boca, para iniciar o reflorestamento das margens que tanto precisavam de novas roupas. Enquanto isso, na escola, cercada de colegas, Lúcia passava adiante a mesma bola. Meus amigos, precisamos agir com pressa. Esse negócio de matar os rios não cola. E é assim que termina esta história e também recomeça. Ela vai de escola em escola, de sala em sala, vive nas bocas das crianças com rios de ideias que aos poucos vão ganhando asas. Foi por uma dessas que voltei a ser poeta, para recontar em versos o meu peixinho. Ele mesmo que me pediu, ô espoleta. Juro que não é mentira de passarinho. Moral da história. O livro Amiga Lata, Amigo Rio, de Tiago Cascabulho, conta, de maneira comprometida e criativa, a história de Douradinho, um peixe cascudo que vivia na foz de um rio muito poluído e que recebe esse apelido depois que uma lata dourada fica presa em sua nadadeira e passa a ser sua única companheira. Durante a trajetória, ele vive uma jornada de autoconhecimento e de muitas aventuras, conhecendo uma série de personagens em busca da nascente do rio, nadando contra a correnteza. A narrativa remete à relação que o homem mantém com o meio ambiente e mostra que é possível mudar nossas atitudes por meio da consciência ambiental. A grande lição que podemos aprender com essa história é a adoção de ações para a preservação e recuperação dos rios e florestas do planeta Terra. Ou seja, devemos refletir, sentir e buscar soluções para a manutenção e saúde dos rios e demais corpos hídricos, lagos, mares e oceanos. Os rios, além de nos fornecer água, que é indispensável para a vida humana, também constituem-se como o habitat, a casa de milhares de espécies de seres vivos, como os peixes e plantas aquáticas. Você também pode tornar-se um mobilizador de ações ambientais. O município de Imperatriz localiza-se às margens do rio Tocantins. Esse rio é uma grande riqueza para a cidade e toda a região. O rio Tocantins, além de ser uma divisa natural entre os territórios dos estados do Maranhão e do Tocantins, oferece meio de vida para os pescadores, barqueiros e ribeirinhos que vêm contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de toda a região tocantina. Além do rio Tocantins, Imperatriz é drenada por vários riachos. Muitos deles percorrem a zona urbana, como o Riacho Bacuri, Cacau, Santa Teresa, Capivara. Os demais estão localizados na zona rural do município, como o Barra Grande, Cinzeiro, Angical, Grotão do Basílio, o Saranzal. O rio Tocantins recebe toda essa água dos riachos que cortam o município de Imperatriz e que ajudam ele a se tornar um dos rios mais extensos do Brasil. Para você conhecer mais sobre o rio Tocantins, nós da TV Educaites fomos entrevistar um pesquisador que mora na nossa cidade e que há muitos anos vem realizando diversos estudos e fazendo descobertas interessantes sobre a realidade ambiental das águas do rio Tocantins. Estamos aqui no rio Tocantins, diante dessa riqueza natural, dessa paisagem linda que embeleza a nossa cidade e enche de inspiração todos nós, seres humanos. Nesse quadro do Projeto Meio Ambiente, nós estamos tratando sobre o eixo 2, que é o eixo água. E vamos entrevistar o professor doutor Marcelo Silva, que é biólogo, professor da UEMA Sul,
que pesquisa sobre a água do rio Tocantins. Olha só que maravilha, que presente para você, aluno da Rede Municipal de Ensino de Imperatriz. Seja bem-vindo, professor. Agradecemos a sua disponibilidade e com certeza a sua participação vai ser muito significativa para os nossos alunos e os demais telespectadores que assistem à TV Educaítes aprenderem mais sobre a realidade ambiental das águas do rio Tocantins. Quem agradece sou eu, né, porque faz parte do nosso papel também como professor, né, divulgar essas informações. Quanto mais gente está sabendo, está lidando com a questão da qualidade da água, do rio, né, melhor a gente vai entender isso e melhor vai ser, né, a nossa relação com esse ambiente tão fantástico que é o nosso rio Tocantins. Professor, há quanto tempo e por que o senhor vem desenvolvendo estudos e pesquisas sobre o rio Tocantins? Essa história é longa, né? Começou ainda quando eu era aluno do curso de Biologia, aqui na antiga UEMA, em Imperatriz. Eu fui voluntário nos projetos do professor Clésio Fonseca, que mexia com piscicultura, né? E com isso a gente começou a lidar com água na região aqui. Terminei minha graduação e quando eu entrei na universidade como professor, eu quis, né, melhorar essa forma de estudar o rio, de entender o nosso rio. A gente fundou o Laboratório de Ecologia e Limnologia na UEMA, agora UEMA Sul, né? E desde então a gente tem, né, já há quase 20 anos, então, somando tudo isso aí, realizado coletas, estudos, né, trabalhos para tentar entender melhor esse nosso rio. Professor, muito tempo, né? 20 anos é uma caminhada grande, né? É um bocado de chão. Professor, então quais são os principais resultados que o senhor poderia socializar com os nossos alunos, né, sobre esses estudos e pesquisas que o senhor vem desenvolvendo ao longo desses anos sobre as águas do rio Tocantins? A gente pode dividir as abordagens que a gente faz em dois aspectos. Um é em relação à qualidade da água, né, que a gente chama de aspectos físico-químicos, as análises químicas da água. E uma coisa é fantástica que a gente pode dizer, o nosso rio Tocantins, ele está sobrevivendo bem ainda, certo? A qualidade da água dele pode ser, em alguns momentos, em alguns locais pontuais afetada, mas rapidamente ele dilui isso, ele se recupera. Uma outra abordagem que nós temos feito é tentar entender a biodiversidade de organismos que vivem na água, né? Não só peixes, mas também algas, micro-organismos que estão lá nesse ambiente aquático, certo? Nos últimos anos, por exemplo, nos últimos 2 anos, nós descrevemos 8 espécies novas de parasitas que estão associados a peixes aqui do rio Tocantins. Então eram espécies que não eram conhecidas por meio científico, né? Nós temos alguns trabalhos em andamento que estão permitindo a gente tentar entender melhor a estrutura da comunidade de algas, né, de fitoplâncton e de zooplâncton também. Então a ideia é isso, fazer uma abordagem envolvendo aspectos vivos, né, os chamados aspectos bióticos, e os aspectos não vivos, os aspectos abióticos e a relação entre eles. Professor, o senhor falou sobre a biodiversidade, né, o ecossistema que faz parte do nosso rio, né, algas, plantas aquáticas, peixes. E aí uma pergunta que tem a ver com o que o senhor falou, como que toda essa estrutura, né, de vida vem se comportando com essas interações humanas, né? A gente observa o crescimento urbano da cidade, o loteamento das margens do rio em chacras. Como que isso vem afetando esse ecossistema? Qual a sua percepção ao longo de todos esses anos com as suas pesquisas? Esse é o grande X da questão, né? Entender o que essas intervenções humanas têm feito com o nosso rio. A nível, vamos achar assim, nível de macro, da bacia do rio Tocantins, nós temos muitas cidades que estão crescendo ao longo do rio, tá? Nós temos empreendimentos como, por exemplo, hidrelétricas sendo consolidadas, sendo construídas. Já temos 6 grandes hidrelétricas que funcionam no rio Tocantins. Então tudo isso tem gerado mudança na estrutura da comunidade aquática, né? E isso interfere diretamente também na qualidade da água do rio. Como eu falei, o rio Tocantins ainda tem um volume de água muito grande, ainda tem um suporte muito grande para assimilar essas alterações e isso não tem gerado grandes problemas, né? Mas até quando, né, o rio vai continuar suportando isso sem sofrer graves alterações? É uma pergunta que a gente tem que tentar responder. É importante a gente entender que o senhor está falando, né, por conta da ciência, que o rio ainda tem uma certa saúde, mas isso não quer dizer que a gente pode relaxar, né, professor? Se você parar para pensar,
a Imperatriz está em expansão. Todas as cidades que estão aqui, rio acima ou rio abaixo, na margem do rio, também estão em expansão, né? A maioria das cidades não tem um tratamento de esgoto eficiente. E esse esgoto, invariavelmente, na grande maioria das vezes, vai parar no rio, certo? Então, nós jogamos elevadas cargas de poluentes no rio o tempo todo, certo? Seja na forma de esgoto, seja na forma de alguma empresa que joga algum efluente, tratado ou não, mas é um efluente, e isso gera alterações na qualidade da água do rio. Em que nível de intervenção o rio pode sofrer para manter, né, a qualidade mínima necessária para a sobrevivência? A gente não entende isso direito ainda do ponto de vista do Rio Tocantins. Ainda vai demorar um pouco mais de tempo, né, professor? Na verdade, o que nós queremos fazer aqui no Rio Tocantins é o que se faz em alguns outros rios a nível do Brasil, né? Os estudos ecológicos de longa duração, para acompanhar como é que estão sendo as transformações no rio. Uhum. Professor, sabe uma curiosidade que eu acho que os nossos alunos que estudam nas escolas municipais têm? Sobre a questão da rotina de pesquisar o rio. Como que é essa rotina de pesquisar o rio? Quais são os pontos, a altura do rio que o senhor coleta a água? Essa água vai para onde? Qual laboratório? Quanto tempo que o senhor gasta para fazer esse resultado? Eu costumo brincar com meus alunos dizendo que é o melhor trabalho do mundo, porque eu sou obrigado a ir para a beira do rio coletar a amostra, né? Na verdade, dependendo da dinâmica do trabalho, a gente varia um pouco. Atualmente, por exemplo, nós temos um projeto em andamento onde nós coletamos amostras de água mensalmente em 2 pontos aqui na cidade, na altura da Praia do Cacau e a altura aqui do Cais de Imperatriz. Mensalmente a gente coleta amostras de água, né, e amostras de plâncton, certo? E levamos isso para o laboratório para ser analisado. Aí a parte da água é feita, né, aqui em campo a gente faz algumas análises físico-químicas com alguns aparelhos de campo, tá? E no laboratório a gente faz, complementa com algumas outras análises físico-químicas, são reações químicas que geram interpretação de alguns parâmetros ambientais. E a parte do plâncton, a gente leva isso, esse material fixado para o microscópio e faz a identificação de algas, de zooplâncton, né, para tentar entender a estrutura da comunidade planctônica. Professor, explica para os nossos alunos o que é o plâncton. Talvez alguns não conhecem ainda, não sabem, né? Todo mundo, os alunos conhecem o termo plâncton, né, que o Bob Esponja popularizou isso, certo? Aquele plâncton do Bob Esponja, na verdade, é um tipo de organismo planctônico, que nós chamamos de copépodo, né? Aquele bichinho lá do bonequinho do plâncton do Bob Esponja. Então o plâncton são microalgas, microanimais, né, que vivem no ambiente aquático. Então aqui, ó, no nosso rio aqui, nessa massa de água, você pegar um copo d'água, ali eu vou ter uma série de organismos ali microscópicos, que eu não consigo ver a olho nu. Eu só consigo identificar eles, caracterizar, levando para o laboratório e examinando no microscópio. Esse é o famoso plâncton. Muito bem, muito bem. Professor, agora uma pergunta importante. Como que a sociedade de Imperatriz pode se beneficiar desses estudos realizados sobre as águas do Rio Tocantins? O primeiro ponto é que a gente vai ter, né, um acompanhamento de como é que está a variação da qualidade da água. No passado, por exemplo, há algumas décadas atrás, era bem comum, por exemplo, na época do veraneio, né, que tinha as praias se formando, faziam 1 ou 2 análises e gerava um pânico. Não, está coliforme, está contaminado ou não. Se eu não tenho um monitoramento contínuo do rio, eu não posso dizer se a água está boa ou se não está. Primeiro ponto é isso, tá? O segundo ponto é sensibilizar as pessoas de que o rio tem vida, tá? O rio, ele tem, né, toda uma fauna e uma flora que estão associados a ele, certo? Que são importantes, nem que seja indiretamente, mas para a gente também, né? Então a gente tem que ver o rio como uma entidade viva também, certo? Isso que nós estamos tentando popularizar, né? Então, além de entender o rio, a gente quer tentar divulgar isso também com alguns projetos que a gente tem desenvolvido. Que legal. Deixa eu lembrar você, aluno da rede municipal, que o livro de História e Geografia de Imperatriz tem uma unidade que é totalmente voltada para essa questão, né, do espaço socioambiental, e existem vários textos sobre o Rio Tocantins que estão lá, né? Então você que ainda não leu, vá lá estudar um pouquinho sobre o Rio Tocantins. Muito bem. Professor, agora falando sobre os afluentes, né, do Rio Tocantins. Qual a importância desses afluentes, né? Quais são esses afluentes e
quais são, qual a importância desses afluentes para o rio, né, para o volume de água que a gente tem hoje? Os afluentes, eles drenam, né? Vocês pegam a água que cai na bacia e jogam para o rio, o corpo hídrico principal. Tá? Então eles mantêm o rio. O que nós estamos vendo aqui do Rio Tocantins é o resultado dos afluentes que estão aqui para cima. Então estão jogando essa água para cá. Né? Na área urbana de Imperatriz, nós temos 3 grandes rios. O Cacau, que não nasce na cidade, né? Mas termina aqui, desemboca dentro da área urbana de Imperatriz. Nós temos o Bacuri, né? Que é famoso, né? Pelo bairro Bacuri, essa questão toda. E nós temos um complexo que é o Capivário Santa Teresa. Tá? Infelizmente, a maior parte da bacia desses afluentes urbanos está altamente impactada. Porque a cidade cresceu no entorno deles, cresceu em volta deles. No bairro Bacuri, por exemplo, e em outros bairros também, a boa parte das casas liberam o esgoto para dentro desses riachos e esse riacho vai levar esse esgoto para o Rio Tocantins, certo? Então, é imprescindível que nós pensemos como a gente pode recuperar esses pequenos corpos hídricos na área urbana. Os afluentes fora da área urbana, aqui no município de Imperatriz, mas fora da área urbana, são menos impactados. Nós temos o Barra Grande, o Cinzeiro, Angical, são rios que estão com uma qualidade ambiental boa ainda, tá? Mas merecem preocupação também, para a gente acompanhar como está, né, a evolução dessas bacias. A questão, né, do esgoto é uma coisa que a gente precisa realmente avançar, né? A nível de Brasil, né? O Brasil precisa melhorar essa questão do esgoto, né, do tratamento do esgoto, para que os rios tenham mais saúde, né? É um problema sério ainda. Porque é aquela questão, a cidade cresce, a malha urbana cresce. Nós não vamos reduzir a produção de efluentes domésticos, né, o esgoto. A gente vai crescer essa produção, certo? Então nós precisamos tratar melhor isso, para impactar menos o nosso rio. Você tem que lembrar que nós usamos a água do rio para consumo, né? Certo? Nós estamos jogando esgoto, né? Lógico, a gente capta a água mais em cima, joga o esgoto mais embaixo. Mas toda a cidade, rio acima e rio abaixo, faz isso, certo? Então, Porto Franco está crescendo, né? Estreito está crescendo. Outras cidades no Tocantins, em Goiás, estão crescendo. Estão jogando cada vez mais uma carga de esgoto no Rio Tocantins. Como eu falei, o Rio Tocantins tem um volume muito grande ainda, dilui rapidamente isso. Se você, por exemplo, aqui na foz do Riacho Bacuri, que está aqui não muito distante dela, né? Se você pegar uma análise bem na foz, você tem elevadas cargas de coliformes fecais, né? Que é uma das análises que a gente faz. Se você distanciar 20 metros da foz, o nível está excelente já. Isso aparece, né? Porque o rio dilui rapidamente Absorve, isso. né? Isso. Né? Então, mas mesmo assim, não é um problema agora. Mas nós temos que pensar nas gerações futuras, né? Que vão precisar do nosso rio ainda. É verdade. Professor, uma coisa que me preocupa muito, sabe? Tanto falando sobre o rio e também as águas oceânicas, né? Que o eixo trata sobre água de nível, né? Água doce, água salgada, água subterrânea. As construções urbanas muito próximas aos corpos, né, hídricos, aos rios, aos mares. A gente observa que, por exemplo, nas cidades litorâneas existe um impacto muito grande por conta das construções que são praticamente ali dentro do mar, né? Ocupando áreas de mangue. Isso. Né? Professor, quais são os perigos, né, dessas construções urbanas que ficam muito próximas aos rios? Primeiro, né, você aterrando, ocupando essas margens, essas áreas muito próximas ao rio, você elimina uma série de nascentes. Que esses riachos menores são formados por uma série de nascentes que vão se agregando. Se você aterrando, ocupando esse espaço, você elimina essa nascente e vai desabastecer esse corpo hídrico, vai ter menos água, certo? Segundo, todo rio ele tem uma dinâmica física. Num período chuvoso, por exemplo, nossa região aqui, no período chuvoso, os rios ganham um volume maior. No período seco, eles têm ocupam um espaço menor, né? Porque, por exemplo, quando chove muito de uma vez só, no bairro Bacuri ali, o rio Bacuri toma as ruas, porque era o espaço que normalmente ele sempre tomava antes da ocupação urbana, certo? Aquele volume d'água que cai na bacia, ele tem que seguir o caminho natural dele.
Quando você está ocupando, estrangulando o rio, né, isso vai ter consequências para as pessoas que estão ali no entorno. Então a pessoa investiu, construiu a casa, caiu uma chuva com um volume grande, vai alagar a casa dela toda, certo? E quem é o culpado? Não é o rio. O rio está seguindo o caminho natural dele. Importante mesmo, né, professor? É respeitar o leito do rio, né? Porque a gente observa que existem muitas construções que são feitas praticamente no leito do rio, que é o leito de vazão, né? Então existem áreas que não são apropriadas para as pessoas construírem suas casas. Ali é uma área que tem que ser preservada, vegetação. Justamente para garantir que aquela água que caia ali tenha para onde escorrer de forma correta, de forma rápida, né? Alguns dizem, por exemplo, que uma solução seria fazer galerias, né, canalizar o rio. Isso vai ser solução? Eu não creio. Por quê? Né? Aquela galeria vai ter um volume suficiente para toda aquela vazão de água? Normalmente não. E a água vai escorrer por cima, pela chuva novamente. Professor Marcelo, pensando no contexto do projeto Meio Ambiente, que é uma iniciativa educativa voltada para todos os estudantes, né, e demais moradores de Imperatriz, qual que é a sua mensagem final de professor e pesquisador sobre o que pode ser feito para toda a população proteger essa riqueza, cuidar do Rio Tocantins? Qual que é a sua mensagem final? Tá, primeiro é que a gente entenda, né, que a gente precisa do rio não só para o nosso benefício, não só para tirar água para consumir, não só para tomar banho na época de veraneio, não só para jogar o esgoto e ele levar embora. A gente precisa do rio como ser vivo, certo? Ele interagir com ele, né? Garantir que o nosso ambiente tem uma qualidade, garanta qualidade de vida para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, eu não estou falando só seres humanos, estou falando dos outros organismos que vivem aqui também, certo? E quanto mais pessoas tiverem essa visão, se preocuparem, né, com o rio, né, se preocuparem, por exemplo, com o tratamento de esgoto, né? Mais os órgãos que são responsáveis por fazer isso vão ser, vamos dizer assim, né? Não é forçados, mas vão ser estimulados a melhor tratar o esgoto, tá? A melhor conservar a drenagem urbana para alagar menos as cidades, a melhor planejar a expansão urbana para evitar problemas como alagamentos, como falta de infraestrutura. Então, a sociedade tem um papel importantíssimo na manutenção da qualidade do ambiente onde ela vive. Professor, eu quero lhe agradecer em nome da TV do CAITES, da Secretaria de Educação, do Projeto Meio Ambiente. Eu gostei muito de lhe conhecer e, assim, com certeza a gente vai ainda se encontrar muito para proporcionar esses momentos de divulgação do trabalho, que é muito importante a nossa sociedade conhecer, né, o que está sendo pesquisado aqui na nossa região sobre as nossas riquezas naturais. Muito obrigado pela sua participação, foi muito bom lhe conhecer. Agradeço, me bota à disposição e tem muitos projetos que a gente está iniciando, né, que vamos manter a parceria e vamos continuar sempre trabalhando juntos. Por meio do trabalho dos nossos professores nas escolas com o projeto Meio Ambiente, muitos alunos vêm aprendendo coisas interessantes sobre o eixo água. Vamos conhecer alguns estudantes da Escola Municipal Santa Clara de Assis e as aprendizagens que eles vão compartilhar com vocês sobre a preservação da água. Projeto Meio Ambiente. Se juntos cuidarmos, ele vai sobreviver. Rio Tocantins, beleza singular. Suas águas produzem vida e com elas sonham usar. De ti muitas famílias encontram um motivo para viver. Com toda a sua riqueza, tiveram forças para crescer. Que bom seria se soubéssemos valorizar tanta água, tanta vida que você vem proporcionar. Com seu sofrimento, tantas vidas padeceram. Mas tenho o desejo e a certeza que não é só meu. Que todos um dia possam te valorizar. E que suas águas cristalinas nunca venham cessar. Mas enquanto esse dia não chega, um apelo vou fazer. Vamos juntos nessa luta para a sua beleza sempre resplandecer. Oi, gente, eu meu nome é Sara Sofia da Costa Bandeira, do primeiro ano de escola. E eu vou falar para vocês cuidar do ambiente. Projeto Meio Ambiente sabe como cuidar do nosso rio.
não derrubar matas, vales, não jogar lixo ou qualquer objeto no leito do rio, evitar construções às margens, nos riachos, não desperdiçar água potável. Escola Física, primeiro ano. Um beijão no coração. Esse rio que banha a minha cidade, essa água que mata a minha sede, esse povo que bate no peito feliz, minha imperatriz. Antes, a água era considerada um recurso inesgotável. Hoje já se sabe que, devido a diversos fatores como o desperdício, o crescimento populacional, as mudanças climáticas, a urbanização e a industrialização, os recursos hídricos estão ficando cada vez mais escassos e gerando conflitos em diversas regiões do mundo. A questão da água é uma das mais preocupantes discussões do século. Segundo a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo não têm acesso à água própria para o consumo, a água potável. Até 2050, acredita-se que pelo menos 1 a cada 4 pessoas viverá em um país que enfrenta a falta de água potável. É importante pensarmos em reduzir as desigualdades encontradas entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Enquanto em que nações da África, que já sofrem com escassez de água e recursos hídricos, uma pessoa usa por dia entre 10 a 15 litros de água, em Nova York, uma pessoa pode chegar a utilizar por dia até 2.000 litros de água. É muita diferença. Dados da Unesco revelam que a cidade do Cabo, na África do Sul, pode ser a primeira a vivenciar a total falta de água potável. Por esse e muitos outros motivos, a Unesco apresenta em um dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 a água potável e saneamento, com o objetivo geral de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. É importante repensar o consumo de água, o desperdício e também a necessidade de promover ações que protejam os recursos hídricos, apontando para usos sustentáveis, bem como para a promoção de projetos que revisem os sistemas de abastecimento, de saneamento e gestão da água. Vamos conhecer algumas maneiras inteligentes de usar e cuidar da água? Mantenha a torneira fechada ao lavar as mãos, escovar os dentes, fazer a barba e ao ensaboar a louça. Ao escovar os dentes com a torneira aberta, você gasta cerca de 15 litros de água em apenas 1 minuto. Tome banhos curtos. 5 minutos são suficientes para fazer a limpeza do corpo. E enquanto você se ensaboa, o registro deve ser fechado. Isso gera uma economia de até 30.000 litros de água por ano. Organize a louça antes de lavá-la. Use uma bacia para deixar os utensílios de molho, para amolecer a sujeira. Lave a louça toda e enxague tudo de uma única vez. O uso de detergente biodegradável também é importante. No jardim, evite regar as plantas nos horários com sol forte. Molhar as plantas antes das 10 horas da manhã e depois das 18 horas previne o excesso de evaporação. Evite também a mangueira. No inverno é possível aguar as plantas dia sim, dia não. Com essa medida você vai economizar muita água. Use a vassoura para limpar o quintal, a calçada ou as áreas comuns. Uma mangueira ligada por 15 minutos gasta 280 litros de água. Nem um pouco consciente, né? Se precisar usar água, prefira equipamentos de limpeza a jato, que usa uma quantidade mínima de água aliada com uma forte pressão. Use um balde e um pano para limpar o carro, a moto ou a sua bicicleta. Preste atenção e conserte eventuais vazamentos na sua casa. Um buraquinho de 2 milímetros em um cano de uma única casa pode desperdiçar 3.000 litros de água em um só dia. Converse com as pessoas à sua volta sobre o consumo consciente de água. Incentive ações de economia e redução no uso desse bem tão valioso. Acompanhe o consumo da sua residência
observando a medição do hidrômetro. Reutilize as águas cinzas, que são aquelas provenientes das máquinas de lavar, dos ar-condicionados. Elas servem para limpar pisos de terraços, paredes, outras áreas externas da sua casa. O reuso de água é uma excelente forma de consumo consciente. Use cisternas para captar e armazenar a água da chuva. Uma boa forma de exercitar o consumo consciente de água é aproveitar a água que literalmente caiu do céu. Você pode usar uma cisterna ou um tambor para guardar a água da chuva e reutilizar em regas de plantas, na limpeza do quintal e dos pisos. Consumir com responsabilidade, cuidar das águas é uma obrigação de todos. Por isso que o projeto Meio Ambiente vem incentivando a reflexão dos estudantes da rede municipal de ensino e todos os moradores da cidade para olhar e ter zelo desse recurso tão importante para a manutenção da vida. Aproveite tudo o que você aprendeu nesse programa e converse com seus colegas e professores da sua escola para planejar uma ação permanente e reduzir o consumo de água na escola e na sua casa também. Depois manda para nós da TV Educaites um vídeo, um desenho, uma foto, o que você quiser, mostrando os resultados dessas atitudes coletivas em prol da natureza e da vida. Tudo que a gente faz de bom para o planeta retorna multiplicado em benefícios para nós, seres humanos. Vamos pensar e agir na escola e no seu bairro, pois precisamos transformar e melhorar o nosso mundo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!